O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. No tempo em que viveu no meio de nós, Jesus contou esta parábola aos fariseus, amigos do dinheiro. Dizia Jesus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Lázaro queria matar a fome com as coisas que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber as feridas de Lázaro. Quando Lázaro morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, Lázaro encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E, além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os aí poderiam atravessar até nós. O rico, porém, insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: os seus 5 irmãos têm Moisés e os profetas, isto é, as sagradas escrituras, que as escutem. O rico insistiu: não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Entretanto, Abraão lhe disse: se não escutam as Escrituras, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, como Pai me amou, assim também eu vos amei. Aleluia, aleluia, como sou do Pai, permanecer em mim.
que as palavras do Santo Evangelho. Perdoe os nossos pecados. Amém. Hoje nós estamos celebrando, com a graça de Deus, o 26º domingo do tempo comum. E o 26º domingo do tempo comum, ele está em perfeita relação com o 25º domingo passado. Então é preciso a gente recordar o Evangelho com o qual a igreja nos alimentou no domingo passado. Vocês se lembram? O Evangelho que Jesus contou o fato daquele homem, administrador, que foi tirado da administração. A gente pensava que ele tinha apenas duas saídas: ou cavar, trabalhar no campo, ou então pedir esmolas. Mas ele era tão esperto que ele inventou uma terceira saída. E deu lá um nó e conseguiu resolver as coisas de um outro modo. E as pessoas ficaram alteradas. Esse cara é esperto, não dá nada. E aí Jesus tirou daquele fato, aquelas 4 catequeses. A primeira delas, Jesus falava que para as coisas do mundo nós somos ágeis, rápidos, mas quando se trata das coisas de Deus, nós somos preguiçosos, sonolentos, demoramos imensamente. E a gente percebeu lá que Jesus aproveitou aquele fato para mostrar para nós como é que a gente já, com as coisas desse mundo, com os bens que Deus nos deu, com a profissão que Deus nos deu, com os recursos que Deus nos deu, como é que nós já podemos preparar nesse mundo a vida eterna, a vida plena, a vida definitiva. Detalhe importante: Jesus contou aquele fato para os seus discípulos, para aqueles que estão atrás dele, para aqueles que o ouvem. Esses eram os destinatários daquela palavra. O tema hoje é o mesmo. A questão hoje ainda são os bens deste mundo. Mas hoje Jesus conta uma parábola, hoje é uma parábola para os fariseus. E se você procurar na sua Bíblia, você vai encontrar que se coloca lá uma palavrinha junto: fariseus, amigos do dinheiro. Nunca pregado no dinheiro. E a gente acredita também que Jesus tenha contado essa parábola para os saduceus. Os saduceus eram os grandes proprietários na época de Jesus. Os saduceus não acreditavam em ressurreição. Eram extremamente materialistas. É esse mundo mesmo. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos e fim de papo. Acabou. Temos que aproveitar a vida, temos que desfrutar dessa vida, saduceus. Vocês vão se lembrar dos saduceus. Lembra aquela historinha da mulher que casou com um homem, morreu sem ter filhos, aí casou com o irmão, morreu sem ter filhos, 7 irmãos, e depois aquela pergunta lá: de quem ela será a esposa então na outra vida, já que você fala de ressurreição? Esses são os saduceus. Jesus então conta esta parábola do rico e de Lázaro. Então essa parábola é contada para quem não está na igreja. E é uma parábola muito oportuna, porque nos dá a oportunidade de pensar um pouquinho. Nunca ninguém encheu a sua paciência dizendo assim: não sei o que você vai fazer na igreja. Precisa ir à igreja todo domingo? Para que ir na igreja todo domingo? Não precisa. Bobagem. A igreja é coisa ultrapassada, já foi o tempo da igreja. Nunca ninguém falou isso para você. Eu nunca perguntei, alguém perguntou: por que você vai à missa todo domingo? É o domingo que você vai
nos dá a oportunidade de refletir sobre isso. Será que a gente precisa mesmo vir à missa todo domingo? Será que não estão certos? Será que não está certa, né? A maioria, quando vocês viram aqui para a igreja, você viu um monte de gente andando para lá, andando para cá, uns indo para São Paulo, outros voltando para São Paulo, né? E só você vindo aqui para a igreja, minoria. Será que estão certos ou estão errados? Será que eu tenho aqui uma capacidade de fazer uma lavagem cerebral em vocês e fazer vocês virem à missa todo domingo? Né? Sou mago. Será? Vamos ver? Essa parábola do rico e do Lázaro nos dá a oportunidade de pensar sobre isso. Eu vou fazer uma pequena comparação que ela me ajuda. Para mim, a vida, ela se assemelha, iluminados por essa parábola, a um contrato. E nesse contrato, nós temos algumas letras grandes que nós enxergamos. Visível? Tá certo que às vezes a gente tem que fazer assim. Mas enxergamos. São contratos, são letras que nós enxergamos. Mas tem aqui algumas letras que nós não enxergamos. São muito pequenininhas, não dá para enxergar. A vida também. A vida tem coisas que nós enxergamos. Quanto que eu ganho, quanto que eu gasto, que carro que é mais bonito, que carro que é mais feio, que casa que é mais bonita, que casa que é mais feia, que roupa que é mais bonita, que roupa é mais feia, que a gente se casa, que a gente tem filhos, que os filhos crescem, depois vem os netos. A gente enxerga, essas coisas enxerga, todo mundo enxerga. Não precisa de nenhum óculos especial para enxergar. Como as letras grandes do contrato, todo mundo enxerga. Mas tem aqui algumas letrinhas que a gente não enxerga. E às vezes as decisões estão nas letrinhas que nós não enxergamos. Para as letrinhas que nós não enxergamos, nós temos um instrumento. Uma lupa. Opa! Agora eu enxerguei aqui uma letrinha que eu estava enxergando. Essa aqui então precisa. Essa é pequenininha mesmo. O que é que vocês enxergam assim, irmão? Essa pequenininha aqui. Uma lupa. Tem coisas que nós enxergamos, tem coisas que nós não enxergamos. Só enxergamos uma lupa. O que seria a lupa? A palavra de Deus. A palavra de Deus. É ela, que me faz olhar a vida e dizer, tem coisa aqui que todo mundo não enxerga. Por exemplo, no Evangelho de hoje, coitado do pobre Lázaro, os cachorros o enxergavam, mas as pessoas não o enxergavam. Estava lá na porta, era só abrir a porta para ver o Lázaro, mas não enxergavam. Enxergavam o rico, enxergavam a casa do rico, enxergavam a comida que ele dava, enxergavam as almofadas, a cama de marfim. Nunca viu a cama de marfim? A cama de marfim, enxergavam, mas o Lázaro não enxergava. Não enxergava. Passaram a vida toda sem enxergar. E por que o rico não enxergava o Lázaro? Porque ele não tinha a palavra de Deus. Não tinha a palavra de Deus, não podia enxergar. Por que as pessoas não enxergam muitas coisas? Porque não tem a palavra de Deus. Não enxergam. Tem a maior boa vontade do mundo, mas não enxergam, não adianta. É preciso a palavra de Deus. Ela nos faz enxergar as letrinhas miúdas. Ela nos faz enxergar as coisas miúdas da vida, que são as coisas mais importantes da vida.
Será que a gente precisa vir à missa todo domingo? Será que eu estou fazendo vocês malabares espirituais? Essa escuta assídua da palavra que nos vai dando uma visão da vida. Depois o homem, quando começou a enxergar, né? Antes ele não enxergava, depois ele começou a enxergar. Aí ele pediu lá para Abraão, cara, isso é uma parábola, não vai pensar que o céu é assim, não tem nada a ver, uma parábola. Aí ele pediu para Abraão, Abraão, manda lá um morto para falar com os meus irmãos. Você quer que o morto venha falar com você? Eu não quero. Se apareceu um morto lá na minha cama, eu saio pelo menos. Abraão disse, não, eles têm lá as Sagradas Escrituras, eles têm lá os catequistas, os profetas, e eles escutem, porque se eles não escutarem as Sagradas Escrituras, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite os mortos. Jesus já ressuscitou os mortos. Sem a palavra, sem alguém que nos explique, sem alguém que nos fale dessa palavra, nós vamos conseguir enxergar. Pense nisso hoje. O importante é a palavra de Deus na sua vida. Procure buscar essa palavra todos os dias. E passar essa palavra às pessoas que convivem com você. De modo especial, passar essa palavra para as crianças. É tão bonito na missa das 11 horas aqui de manhã, quando as crianças depois voltam, hoje elas voltaram. Elas dão uma catequese. E a hora que eu voltar para assim, ó, próximo domingo nós vamos lá, o menino vai ser lá. Não importa aqui. Ter essa palavra que vai iluminando, essa palavra que vai nos fazendo enxergar aquilo que sozinho nós não vemos. Sozinho nós estaríamos enganados. Sozinho nós colocaríamos a nossa vida numa direção e depois teríamos que arrepender de muitas coisas. Como às vezes acontece. Às vezes a gente teima em não seguir a palavra de Deus, e quando a gente diz, meu Deus, como é que eu vou consertar agora esse buraco? A palavra fundamental, a palavra que ilumina, a palavra que nos faz enxergar, essa palavra que é a luz que ilumina os nossos passos.